E aí, pessoal, beleza? Olha só, estamos aqui de volta justamente para acabar a questão relacionada aos problemas ambientais que a gente começou a falar já há umas 3 semanas. Espero que vocês estejam bem, saúde e paz, vocês, os familiares de vocês, nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, mas está passando, tá? Está melhorando, digamos assim. É... Vamos começar, né? Vamos começar a falar justamente sobre os problemas ambientais. Mas hoje, mais especificamente, eu vou falar sobre as grandes conferências mundiais e os grandes tratados sobre o meio ambiente. Assunto muito recorrente nas provas de vestibular e que há necessidade de termos um conhecimento um pouco mais específico sobre isso. Vamos lá, galera, vamos conhecer um pouco mais sobre essa questão relacionada ao meio ambiente. Já falamos aqui nas primeiras aulas sobre a importância da Revolução Industrial na relação homem-natureza. A partir da Revolução Industrial, o homem elevou muito o grau de destruição da natureza por conta justamente do lucro, da busca de matérias-primas, consequentemente, uma busca incansável pelo lucro. Tudo isso acabou fazendo com que o homem acabasse não dando à natureza o tempo necessário para que ela se recuperasse. E esse é o grande problema que nós temos, tá? Não é retirar, mas é dar a ela o tempo necessário para que ela se recupere, para que a gente possa novamente ter esses recursos. Isso a gente chama de sustentabilidade. E a gente vai falar muito de sustentabilidade nessa aula. Mas é importante saber que a relação homem-natureza ela começa a ser mais complicada a priori nos países ricos, nos países desenvolvidos. Justamente por quê? Porque foram eles os primeiros a fazer a Revolução Industrial. Foram eles os primeiros a explorar os seus recursos naturais. Então, consequentemente, também foram eles os primeiros a ter sérios problemas ambientais. E foi justamente a partir desses países que começamos também a ter a discussão sobre as questões ambientais, sobre as questões ecológicas. O termo ecologia vem do século XIX, ou seja, já havia uma preocupação do homem em relação, tá certo, à sua ação sobre a natureza. Mas a exploração, o desenvolvimento econômico estava acima de qualquer coisa. E está acima de qualquer coisa até hoje. Então, consequentemente, o homem, a priori, não tinha uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Algumas pessoas tratavam desse tema, mas a maioria não queria nem saber. Né? Somente no século XX, quando eles perceberam, né, que os seus recursos estavam ficando escassos, que eles começaram a ter essa preocupação lá dentro dos países ricos. Não, precisamos preservar, 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 preservar. Beleza. Mas se a gente precisa preservar, de onde virá os recursos necessários para o nosso processo industrial, para o nosso desenvolvimento econômico? Ah, já sei. Vamos buscar nos países subdesenvolvidos. Pois é. E é justamente aí algo que acaba acompanhando a chegada das multinacionais nos países pobres, né? Que começa também a destruição dos recursos naturais nos países mais pobres. E aí a gente começa a ter um problema, não só dos países ricos, mas a gente começa a ter um problema geral, um problema dos países mais pobres. Essa zoada aí, estão escutando? Gente, não posso fazer nada, é o vizinho, tá? E esse é o único lugar mais calmo, é o lugar mais calmo que eu tenho para gravar. Bom, é aí que surge a necessidade de nós fazermos as conferências mundiais sobre o meio ambiente. E a primeira vai acontecer em 1972, Estocolmo, na Suécia. A primeira grande conferência mundial para discutir os problemas foi justamente sobre o meio ambiente, foi justamente em Estocolmo, em 72. Essa conferência ela reuniu as pessoas das mais diversas nações, desde líderes de organizações não governamentais, até políticos, religiosos. Foi uma grande conferência, não resta dúvidas. Mas foi uma conferência que ela trouxe mais aspectos negativos do que propriamente aspectos positivos. Entre os aspectos positivos que a gente pode destacar, tá? Nós temos justamente o quê? Nós temos justamente a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Foi um grande avanço, porque comprometia os países a discutir as questões relativas
ao meio ambiente. Os países, então, passariam a ser responsáveis por questões ambientais dentro do seu próprio território. Porém, nós tivemos essa reunião em meio à chamada Guerra Fria. E então nós tivemos dois grandes problemas. O primeiro era a grande bipolaridade que existia entre o Ocidente e o Oriente. Isso gerava discórdias que fazia com que não houvesse avanços significativos nas discussões relativas ao meio ambiente. A segunda foi entre países ricos e países pobres. Isso também foi um grande problema que nós tivemos na Conferência de Estocolmo 72. Quando a gente pensa nessa dualidade ricos e pobres, a gente vai ter as duas grandes propostas de Estocolmo, que são propostas assim absurdas, né? Os países ricos, vendo que a conferência não estava dando em muitos avanços, ele propôs, né, o desenvolvimento zero. Desenvolvimento zero, o que seria isso? Desenvolvimento zero seria o quê? Olha, só tem uma solução para que a gente resolva os problemas ambientais. É passarmos a não desenvolver. Nós não podemos desenvolver mais, tá? Vamos parar o desenvolvimento. Gente, isso é impossível. Enquanto seres humanos, nós estamos sempre desenvolvendo. Se a gente passa na rua e a gente olha alguma coisa, a gente está aprendendo, a gente está conhecendo, a gente está ligando aquilo que nós estamos vendo a algum tipo de conhecimento que a gente tem ou algum tipo de experiência que nós temos. Isso é desenvolvimento intelectual. A mesma coisa acontece com o desenvolvimento tecnológico, a mesma coisa acontece com qualquer outro tipo de desenvolvimento. É quando você junta algo novo às suas experiências. E isso pode ser no olhar. Como? Como a gente iria fazer o desenvolvimento zero? Isso criou muita chiadeira também entre os países subdesenvolvidos. Porque eles disseram, agora vai haver desenvolvimento zero e nós, que somos subdesenvolvidos. E nós que não estamos tão desenvolvidos tecnologicamente quanto eles. Temos que parar também? Vamos viver sempre atrás dos países ricos? Não. Se vocês têm a proposta de desenvolvimento zero, nós temos uma outra proposta. O desenvolvimento a qualquer custo. Ou seja, os países pobres dizem, vamos destruir tudo. Né? Já que vocês estão propondo desenvolvimento zero, a gente propõe destruir tudo para que todo mundo seja pelo menos parecido ou igual no desenvolvimento tecnológico. Gente, se você está numa discussão para resolver os problemas ambientais e alguém vem com uma proposta de desenvolvimento a qualquer custo, é mais absurdo ainda. Ou seja, a Conferência de Estocolmo não chegou a lugar nenhum, tá? Não chegou a uma decisão final. Algumas coisas foram importantes, como já disse a vocês, tá? Essa questão do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente foi importante, até porque também, a partir daí, surgem alguns estudos, algumas perspectivas de melhoria, as pessoas começaram a se preocupar também muito mais com isso, e aí a gente acaba chegando ao ano de 87, quando, através de uma doutora, ministra política da Noruega, né, Gro Harlem Brundtland, ela conclui um estudo de 4 ou 5 anos, né, que ela fez junto à ONU, e ela lança o relatório Brundtland, tá? Ou, se você preferir, tá? O nosso futuro. E aí a gente vai ver algumas coisas significativas. Esse relatório foi um relatório muito importante, mas muito importante mesmo. Até porque é um relatório que vai dizer quais eram os problemas que existiam no mundo. Desde problemas ambientais, a problemas sociais, a problemas socioeconômicos e a problemas, né, econômicos ambientais. Porque a gente sabe muito bem que havia desenvolvimento econômico, mas não era igual para todos, o que afetava socialmente o planeta, e causava impactos ambientais, o que afetava ambientalmente o planeta. Então era necessário que houvesse, dentro do contexto, uma discussão, dentro desse nosso futuro comum, justamente de problemas. Quais são os problemas que nós temos e como nós poderemos resolver esse problema. É aí que surge a primeira vez a palavra sustentável, ou desenvolvimento sustentável. Esse relatório Brundtland, ele vai ser a porta de entrada, tá certo, para uma nova conferência que vai acontecer em 92 no Rio de Janeiro. Dizia o seguinte: o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então, vamos resolver os nossos problemas agora, tá? Para que a gente não, tá certo, prejudique gerações futuras. Interessante, né? E aí abre as portas para a Conferência de 92,
que foi, sem dúvida nenhuma, até hoje, a maior conferência mundial sobre o meio ambiente. De junho de 1992, aqui no Rio Centro, tem início a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 900 representantes de governo e chefes de Estado vão tomar as decisões das quais depende o nosso futuro, o futuro do planeta Terra. Chefes de Estado, representantes de governo, cientistas, pesquisadores, representantes da sociedade civil e das organizações não governamentais de todo o mundo se reuniram no Rio de Janeiro para tomar decisões, assinar tratados e propor alternativas para o futuro do planeta. Os ilustres delegados têm dito que este é um momento histórico. No entanto, só será assim se nossos esforços em favor do planeta continuarem. Se a verdadeira conferência, a culminação de longas deliberações, também marcar um novo começo. E com isso, quero dizer, um novo ponto de partida do sistema das Nações Unidas, das ações dos Estados e da mobilização de todos os povos do mundo. And for the mobilization of all peoples of the world. A Conferência das Nações Unidas recebeu 3.000 delegados oficiais, 400 representantes de organizações intergovernamentais e mais de 100 chefes de Estado. Fato inédito em toda a história da ONU. No Rio Centro, eles negociaram convenções e medidas que poderão ter força de lei. Com muita força de pressão, os 35.000 representantes das organizações não governamentais presentes no Fórum Global firmaram mais de 30 tratados alternativos. Foi também a primeira vez que as organizações não governamentais foram chamadas a se articularem globalmente, o que resultou numa agenda própria de discussões e no encontro de lideranças mundiais com pesquisadores na busca de alternativas reais para a preservação e conservação do meio ambiente, da melhoria de condições de vida dos países pobres e, principalmente, da discussão de um novo modelo global de desenvolvimento. As organizações não governamentais fizeram pressão todo o tempo. Livres das injunções diplomáticas, deram o tom mais avançado das discussões, que aconteceram no Fórum Global e também em conferências paralelas. Os Estados Unidos querem ter o acesso de graça, garantido, aos recursos genéticos que existem nas matas brasileiras e africanas e asiáticas, não querem pagar nada por isso, querem gastar o mínimo em preservar esses ecossistemas preciosos, mas querem poder levar os recursos, patentear os resultados de seu trabalho e só vender de volta muito caro, isso só mesmo assim quando lhes interessa repassar algum produto, alguma tecnologia nesse sentido. A conferência não é o bastante para o desenvolvimento sustentável e não é o bastante para o meio ambiente. Então protestamos porque os tratados não são suficientes. Na Rio 92, ficou claro que o mundo hoje se divide no eixo norte e sul, ricos e pobres. E foi no Fórum Global que a voz dos países do sul, os países pobres, se fez ouvir mais alto. Na Eco dos Oprimidos, milhares de pessoas foram às ruas do Rio de Janeiro dizer que, para que haja realmente desenvolvimento sustentável, é preciso mais que palavras e convenções genéricas. É o Eco dos Oprimidos, então é um grupo que não vê a questão do meio ambiente apenas romanticamente, mas vê como uma questão de classe, como uma questão de avançar a nível da sociedade. Isso, com certeza, fortalecerá o processo democrático e a gente terá mentes sadias, povo sadio, país sadio. Brothers and sisters, I am extremely happy to be here with you. At one place, you see people come from different religious background, sit together, showing their concern about our world. A presença do Dalai Lama, Prêmio Nobel da Paz de 1989,
e líder espiritual e político de mais de 6 milhões de tibetanos budistas, esquentou os bastidores da conferência. Acorde e tente enxergar o fato de que um ser humano no mundo industrial é responsável por 20 a 30 vezes mais impacto ambiental do que um ser humano nos países em desenvolvimento. O terceiro mundo, os povos do sul, perguntam: é um futuro comum que queremos? Ou devemos falar de um futuro de gente comum? Or must we, in fact, speak of the future of the commons? Bom, queridos, como vocês viram na reportagem, a Rio 92 foi um sucesso de público. Não foi só de público, não. Nós tivemos, tudo bem, público quando eu falo assim, foi um sucesso porque teve os grandes líderes políticos, religiosos, os grandes líderes ambientais, as principais organizações não governamentais. Nós tivemos pessoas de conhecimento mais vastos possíveis, discutindo a questão ambiental. Isso é que eu chamo de sucesso de público. Estavam ali os grandes pensadores e os grandes decididores, né, entre aspas, daquilo que poderia ser para o século XXI e para a humanidade. Sem dúvida nenhuma, também foi importante e foi sucesso a proposta do chamado desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, que foi a proposta que saiu da Rio 92, consiste justamente em quê? Consiste justamente em uso racional do meio ambiente. E quando a gente fala do uso racional do meio ambiente, a gente não está falando do não uso, mas a gente está falando do quê? De um uso racional, de um uso em que há uma preocupação muito grande com o quê? Justamente com essa questão ambiental, de usar racionalmente, não usar. Com a justiça social, gerar igualdade social e principalmente com o desenvolvimento econômico. A gente sabe muito bem que o desenvolvimento econômico ele sempre se sobrepôs à condição social e à condição ambiental. Pois bem, a proposta do desenvolvimento sustentável era que os três caminhassem juntos. E não existe sustentabilidade se um se dispersar do outro. É necessário que os três caminhem juntos. Isso é fácil? Não, não é. Mas é uma saída. Outra coisa muito importante, outra decisão muito importante que foi tomada na Rio 92 foi a Agenda 21. O que é uma agenda? A agenda é um local onde a gente anota os nossos compromissos. Pois bem, esses eram os compromissos para o século XXI, que muita gente também chamou de compromissos para o milênio. Era justamente a partir desse compromisso que os países, os ambientalistas, os religiosos, ou seja, todas as comunidades, elas teriam uma preocupação muito grande em resolver, tá certo, os maiores problemas que nós tínhamos em relação à Terra. Né? E aí a gente tem, dentro desses compromissos, erradicar a pobreza, acabar com a fome, vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento para todos, utilização de energias renováveis, trabalho digno e crescimento econômico, inovação em infraestruturas, reduzir as desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção de consumos sustentáveis, combater as alterações climáticas, preservar os oceanos, os mares e os recursos marinhos, preservar ecossistemas terrestres e biodiversidade, gerar paz e justiça e, claro, parcerias para o desenvolvimento. Pois bem, meus queridos, esses eram os compromissos para o século XXI. Esses são os compromissos do milênio. Esses compromissos e essa agenda têm como principal proposta também, a cada 10 anos, nós temos conferências para discutir essas questões. Tá? Já tivemos duas, a Rio+10 e a Rio+20.
Rio+10 foi considerado um grande fracasso. Se a gente ia confirmar se a Agenda 21 ela estava correndo bem, se estava tudo de acordo com aquilo que foi previsto, nos 10 anos pós Rio 92, não estava tudo atrasado. Um dos fatores que fez com que houvesse um atraso significativo de todas as propostas, além, claro, dos interesses que existem, foi o 11 de setembro de 2001, o famoso ataque às Torres Gêmeas. Não foi só as Torres Gêmeas, a gente sabe muito bem que o 11 de setembro foi muito além de Torres Gêmeas. Foi o maior ataque terrorista do planeta. E um dos países do qual o mundo mais depende para que todos os problemas ambientais eles sejam minimizados ou resolvidos, os Estados Unidos da América, foi o país mais duramente atingido. Na época, o presidente George W. Bush, republicano, e a gente vai ver que existe uma relação muito grande dos republicanos com essa questão ambiental, ele disse que essa conferência em Joanesburgo, lá na África do Sul, só vai servir para desviar a atenção daquilo que é mais importante nesse momento, que é o quê? Que é o combate ao terror, a famosa doutrina Bush. Sem a participação efetiva dos Estados Unidos da América, que é um dos maiores emissários de gases poluentes para a atmosfera e um dos maiores causadores de impactos ambientais da atmosfera, a Rio+10, em 2002 em Joanesburgo, ela não teve grandes avanços, ela não teve grandes mudanças, grandes transformações. Discutiram coisas, os países que assinaram 92 reativaram a mesma proposta e o mesmo interesse em poder resolver os problemas ambientais, ratificaram a Agenda 21, com exceção dos Estados Unidos da América, que praticamente não participou dessa conferência, e não mais do que isso. Então, para muita gente, a Rio+10 ela foi um fracasso lá em Joanesburgo, na África do Sul. Mas muita gente também acredita que a Rio+20 não foi esse sucesso todo. E é dela que a gente vai falar agora, da Rio+20. Começou hoje no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Entre os temas que serão debatidos no encontro estão a preservação do meio ambiente, a economia verde e inclusiva e, pela primeira vez desde a Eco 92, a saúde também estará na pauta de discussões. A Rio Eco 92 foi um marco histórico no mundo, trazendo para a sociedade o debate sobre a preservação do meio ambiente. Um dos resultados da Rio 92 foi a criação da Agenda 21, que pontuava o compromisso que cada país deveria ter com as questões ambientais e tudo que estaria relacionado a elas nos anos seguintes. O representante da Fundação Oswaldo Cruz na Rio+20, Paulo Bus, faz uma análise do que mudou de lá para cá. Nós tivemos uma série de avanços, mas também tivemos uma série de retrocessos. Eu acho que a consciência ambiental do mundo, tanto dos dirigentes, talvez menos dos dirigentes e mais da população, aumentou bastante. Na época da Rio 92, você não tinha a presença tão forte da preocupação com o ambiente na mente das pessoas. Em 92, a Agenda 21 trazia um capítulo inteiro dedicado à saúde da população, o que refletia a preocupação das Nações Unidas com a relação entre saúde e meio ambiente. Apesar disso, houve pouca mudança no cenário social em relação à saúde. Uma grande parte da população continuou sem acesso à água tratada, a poluição aumentou e a alteração do clima ajudou na proliferação de doenças evitáveis, como dengue e malária. Para a Rio+20, foram necessários meses de negociação para que esse debate entrasse no foco das discussões. Há poucos dias de começar o evento, na semana passada, foi então adicionado apenas um parágrafo no documento, considerando a relação entre saúde, meio ambiente e sustentabilidade. Um ou mais parágrafos importa pouco, eu acho. O importante é que nós consigamos superar sempre a retórica, ou seja, as palavras, porque o conjunto de palavreado com que os
decisores mundiais, de maneira geral, se comprometem, isso depois não é levado à prática concreta nas políticas nacionais e nos sistemas de saúde, nos serviços de saúde. Nós precisamos vencer esse componente da retórica para atuar efetivamente. O consenso é que nesses 20 anos o país evoluiu. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e 36 milhões entraram na classe média. O PIB per capita passou de 4 mil para 6 mil reais, colocando o Brasil no posto de 6ª economia do mundo. No entanto, o Índice de Desenvolvimento Humano continua não sendo dos melhores, ocupando a posição 84 no ranking dos 187 países listados pela ONU. Na verdade, nós tivemos uma melhora expressiva no Brasil e na América Latina, de maneira geral. Os dados da CEPAL, os dados oficiais e os dados também de pesquisadores idôneos, né, mostram que nós tivemos uma redução expressiva da pobreza, nós estamos com taxas de emprego muito razoáveis em relação ao resto do mundo, nós temos uma valorização do salário mínimo e temos programas sociais compensatórios. Eu acho que nós temos na Rio+20 uma oportunidade de conectar os 3 pilares do desenvolvimento sustentável, o econômico, o ambiental e o social, e dentro do social, a saúde. Já começou o 28º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. O encontro acontece em Maceió, onde são aguardados mais de 5 mil participantes, entre gestores, técnicos, usuários e pesquisadores. O Congresso é conhecido como um dos maiores espaços de mobilização para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Este ano, o tema do CONASEMS é a sustentabilidade no SUS, que será debatido ao longo dos próximos 4 dias. Bem, queridos, vocês viram aí na reportagem, né, que além de todos os temas, mais um foi incluído, a questão da saúde, apesar de que a saúde já era algo que estava inserido dentro da Agenda 21. Percebeu-se que nesses 20 anos pós-92 houveram alguns avanços, né? Algumas discussões mais acentuadas sobre a questão da emissão dos gases poluentes. Um fato muito importante, tá? A redução, por exemplo, do clorofluorcarboneto, CFC, para a atmosfera, o que prejudicava a camada de ozônio. Houve muitas discussões. Discutir, de certo ponto, foi uma coisa positiva, no sentido que a gente sabe quais são os problemas e a gente tende a buscar resolver esses problemas. Alguns países começaram a adotar até algumas coisas positivas, como, por exemplo, o uso uma redução significativa do uso do plástico, tá? Algumas empresas se comprometeram, tá certo, a diminuir e a usar de uma forma mais sustentável o plástico. A reciclagem aumentou no mundo de uma forma significativa. Gente, a gente não pode dizer que tudo foi perdido. E, sem dúvida nenhuma, a Rio+20 tratou justamente desses grandes avanços. Mas, diante desses grandes avanços, a gente também não pode negar, tá certo, que a maior parte das coisas ela está em atraso dentro dessas discussões que foram feitas para a Agenda 21. Muita gente diz que isso é o motivo do fracasso da Agenda 21 e que a Rio+20 só se comprovou, né, que esses atrasos são muito mais significativos do que os ganhos que nós tivemos nesses 20 anos. Agora, 28 anos, né? Já estamos caminhando aí para Rio+30. O que será que vai ter? Não sabemos. Por quê? Porque depende principalmente dos grandes líderes políticos. E a gente percebe que no mundo ocorre um avanço significativo de pessoas que estão muito ligadas ao chamado negacionismo, né? E essas pessoas que estão muito ligadas ao negacionismo, ela vem ganhando grandes lideranças políticas, como é o caso, por exemplo, do presidente dos Estados da América, o Donald Trump, republicano, daí a ligação com o Bush, como é o caso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, né? Que a gente percebe que tem uma política ambiental que ela não é legal, tá? Por mais que se diga que o Brasil é um dos países que mais protege o meio ambiente, a gente sabe que não é por aí, né? A gente sabe que não é por aí.
Eu não quero entrar muito na discussão nacional por conta dessa Guerra Fria que nós estamos vivendo, não quero entrar nesse conteúdo, mas a gente também não pode tapar o sol com a peneira, tá? As pessoas que concordam totalmente com o que o nosso presidente fala, existem pessoas que apoiam, mas não concordam, tá? Porque sabem dos fatos, né? Estão acontecendo no mundo, entre eles esse incêndio terrível que está tendo no Pantanal Mato-Grossense. Então, calma, tá? Há uma diferença muito grande no que se diz e no que se faz. Isso é a realidade do Brasil. E isso coloca em xeque justamente a Rio+30. Será que vai ter? Nós não sabemos. Outro fato extremamente importante que foi resultado da Agenda 21 e, consequentemente, da Rio 92, foram as COPs. COPs, Conferência das Partes, ou, se você preferir, Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Todos os anos nós temos a COP. Aliás, só não tivemos agora em 2020 por conta da pandemia. Essa de 2020 ia acontecer na Escócia, em Glasgow. Então, tem como objetivo estabilizar a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, a fim de evitar o aumento excessivo da temperatura. Ou seja, o grande objetivo é permitir que não haja um aumento significativo da temperatura e, consequentemente, as chamadas mudanças climáticas. Desde 1995, ela vem ocorrendo, tá? Até 2019, até o ano passado. Ela já aconteceu em países da Ásia, em países da África, em países da Europa, em países da América, né? Ela já aconteceu em várias partes. A de 2019 era para ter acontecido aqui no Brasil. Não aconteceu, tá certo? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele não quis que isso acontecesse, muito porque ele não queria discutir as questões relativas ao aumento das temperaturas. Há um posicionamento negacionista desse fato, tá certo? Por parte do presidente da República. Não queria que isso fosse discutido no Brasil. Então, a COP19, aliás, a COP do ano 2019, ela acabou acontecendo em Madrid, tá? É a COP25. Pois bem, dentro desse contexto, eu vou destacar duas COPs para vocês. Eu vou destacar a COP de Kyoto, em 1997, e a COP, que foi a COP3, a de Kyoto, e a COP21, que aconteceu em Paris, em 2015. Sem dúvida nenhuma, é dessas duas conferências que nós vamos ter os maiores destaques. Lá na COP3, tá, de Kyoto, em 1997, nós tivemos o famoso Tratado de Kyoto. Tá? Um tratado que visava reduzir a emissão de gases poluentes, tá, principalmente o dióxido de carbono, para a atmosfera. Ora, a priori, mais de 100 países assinaram. Tá? Entre eles os Estados Unidos da América, foi um dos que assinaram. Na época, o presidente dos Estados Unidos da América era Bill Clinton, democrata. Tá? E ele acreditava, na verdade, que os Estados Unidos da América, que era, tá, na época, disputava com a China para ver qual dos dois era o maior emissário de gases poluentes para a atmosfera, precisava reduzir significativamente a sua emissão. Só que na hora de ratificar, ou seja, de confirmar o tratado, o presidente já não era mais o democrata Clinton, já era o republicano Bush. E o republicano Bush disse bem assim: não vou acenar. Negacionismo, tá? Porque não é os Estados Unidos da América o maior ou o segundo maior emissário de gases poluentes para a atmosfera, é o Brasil, por causa das queimadas na floresta amazônica. Ora, não resta dúvidas que as queimadas na floresta amazônica, que não é de agora, ela é um grande emissário de gases poluentes, mas não chega nem perto daquilo que é emitido pelos Estados Unidos da América, nem tampouco da China. Então, os Estados Unidos da América não ter assinado o Tratado de Kyoto foi um grande problema, uma grande perda para esse acordo, tá? Que ainda está vigente, mas relativamente enfraquecido. É importante que a gente diga que o Tratado de Kyoto, ele veio com uma proposta do crédito do carbono. O crédito carbono seria o quê? Seria justamente fazer com que os países desenvolvidos, né, que eram os mais poluentes, e os países subdesenvolvidos, aqueles menos poluentes, eles tivessem uma redução significativa de sua emissão. E se os países conseguissem reduzir a emissão de gases poluentes acima daquilo que era previsto, eles teriam crédito.
crédito para as empresas que contribuíram para essa redução, crédito também, tá certo, para os países que diminuíram abaixo daquilo que foi determinado, tá certo, essa emissão dos gases poluentes. Então, não resta dúvida, tá, que nós tivemos esse contexto do Tratado de Quioto contra o aquecimento global. A outra grande COP foi a COP21, em Paris, 2015, e essa COP, ela também é palco de grandes discussões no mundo hoje em dia, tá? O grande objetivo da COP21 foi combater a elevação excessiva da temperatura da Terra, evitando que o aquecimento global seja maior que 2 graus centígrados. Então, o grande objetivo é esse, é evitar que o aquecimento atinja mais de 2 graus. Não é fácil por aquilo que a gente caminha, ou para aquilo que a gente caminha, não é fácil. Tá? Bom, e voltando a falar das duas figuras mais imponentes para nós, né? Mais uma vez, sem causar nenhum tipo de questão, mas já causando, a gente tem a COP21, né? A desistência dos Estados Unidos da América. Se nós tivemos o presidente Obama, democrata, assinando, tá, o Acordo de Paris, em 2017 o presidente Donald Trump, ele retira os Estados Unidos da América do Acordo de Paris. Mais uma vez, negando, né, o quê? A questão do aquecimento global. Não dá, né? E aí você tem esse contexto nos Estados Unidos da América, sempre um passo fora quando se fala nessas questões ambientais. Por sua vez, né, o nosso presidente, Jair Bolsonaro, tá, ele também, em 2018, ameaça sair do Acordo de Paris. Ele disse, se não mudar, saímos fora do Acordo de Paris. Ele dizia que o Acordo de Paris atrapalhava o desenvolvimento econômico do país. É bom que se diga que não saiu. Tá? O Brasil ainda faz parte do Acordo de Paris, mas a gente sabe muito bem que a política ambiental ela não é muito favorável a esse Acordo de Paris. É um grande desafio, sem dúvida nenhuma, para nós e para o mundo fazer com que o Acordo de Paris dê certo, porque existe esse fato. Se você não acredita, é bom que você acredite pelo menos até o vestibular, porque o Enem cobra dessa forma. Tá? Afinal, é o lado maior da ciência que fala sobre isso, apesar de ter uma minoria que discorda, mas a maioria da ciência fala isso. E a gente acaba seguindo a maioria, o vestibular acaba seguindo a maioria. Então, por conta disso, a gente tem todos esses problemas, todos esses impactos ambientais sendo discutidos. Gente, espero que vocês tenham compreendido. É um assunto importante, por isso nós levamos aí 3, 4 semanas a discutir todos esses problemas. Né? Espero que vocês tenham entendido. Façam um exercício que vocês têm aí. Tá? E como posso dizer? Posso dizer que há uma preocupação mundial com isso. Nós temos que nos preocupar com isso. E nós temos que fazer a nossa parte. Isso é uma coisa mais importante de todas. É que nós temos que fazer a nossa parte. Não só esperar dos políticos, dos líderes religiosos, políticos, sociais, ambientais, que eles façam. Nós temos que começar a fazer a nossa parte. Tá? Ela é mais importante de todas. Ok? Diante disso, saúde e paz para vocês. Que Deus esteja com vocês. Tá? E com a família de vocês. Um abraço de bacana para vocês. Beijo, queridos. Até a próxima.